Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tomou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendências teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia cobrido o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-o, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença
e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, aclare os corações, ó Deus, para que possam compreender a Tua vontade e praticá-la em suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já ouvimos muitas histórias de pessoas que eram muito más, muito ruins, muito pecadoras e que foram alcançadas por Cristo, foram convertidas por Cristo. A maioria de nós nesta igreja nasceu num lar cristão. A maioria de nós vem de gerações anteriores, cristãs, presbiterianas. Porém, meus irmãos, apesar desta ser a realidade desta igreja local, em muitas outras igrejas não é assim que acontece. Em muitas outras igrejas, a maioria dos membros veio, vamos dizer assim, do mundo. Veio de lares mundanos, lares que não adoravam a Deus. E algumas dessas pessoas tinham vidas tão tortas, tão cheias de pecado, tão longe de Deus, que a transformação, meus irmãos, foi bem visível. Vejam, meus irmãos, a questão aqui é que não importa se você tenha nascido num lar cristão ou não. Quando a graça alcança a sua vida, ela te transforma. Você sabe muito bem que ninguém nasce crente. Mesmo que os seus pais, os seus avós tenham sido cristãos, tenham sido crentes ao Senhor, e você tenha nascido numa família assim, você não nasceu crente. Se você é crente hoje, é porque um dia da sua vida o Espírito Santo abriu o seu coração e você então ouviu a palavra de Deus e converteu-se a Cristo e recebeu a graça salvadora de Cristo, queridos irmãos. E foi isso que aconteceu com Judá. Judá era um filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, mas Judá não era crente. E apesar de Judá ser criado naquele ambiente de conhecimento do Senhor, de adoração ao Senhor, Judá fez coisas muito erradas, conforme nós vemos nesse texto. E aliás, quando a gente fala de Judá, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é Jesus Cristo, porque ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Judá, ele foi um homem que foi filho de Jacó, que deu nome a uma das 12 tribos de Israel. Mas quem foi o homem Judá? Quem foi esse personagem bíblico? Poucas pessoas sabem quem foi Judá, sabem da tribo, mas o homem Judá poucas pessoas conhecem. E como eu disse, Judá era filho de Jacó, era o quarto filho de Jacó, filho de Lia, sua primeira esposa. E como nós temos acompanhado, meus irmãos, no nosso estudo do livro de Gênesis, e especialmente nos últimos domingos, a família de Jacó era uma família eleita por Deus, escolhida por Deus, mas ainda era uma família pecadora. Uma família desajustada, uma família que cometia muitos erros, uma família cheia de problemas. Domingo passado nós vimos um desses problemas, que era o fato de Jacó deixar bem claro que ele preferia um dos seus filhos, ele amava um dos seus filhos, que era José, o que provocou inveja nos outros filhos, que decidiram vender José como escravo, e José foi parar no Egito. E a história de José, ela vai continuar no capítulo 39. Só que o capítulo 38 é como se fosse um parêntese para mostrar o que aconteceu com um outro filho de Jacó chamado Judá. E o Espírito Santo, ele inspirou Moisés a colocar esse texto aqui, para que parece sem sentido, Domingo passado falou sobre José, domingo que vem nós vamos retomar a falar de José. Por que falar de Judá aqui no meio? Se não tem nada a ver com a história? Tem tudo a ver, conforme nós vamos ver. E aliás, você vai perceber que essa história do capítulo 8 tem tudo a ver com você, com a sua vida e com a sua salvação. Isso porque
Jesus, ele foi descendente de Judá. Jesus, ele veio da tribo de Judá. E nós vamos ver como que isso teve o seu princípio aqui em Gênesis capítulo 38 e como que Deus, pela sua providência, alcançou esse homem. Um homem pecador, um homem que cometeu erros terríveis na sua família, mas que Deus amou, que Deus transformou, que Deus converteu, porque a sua graça alcança os piores. Versículo 1 novamente, meus irmãos, diz que aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. O que aconteceu, meus irmãos? Depois daquele episódio em que José foi vendido para uma caravana de ismaelitas, ele foi parar no Egito, você se lembra que Jacó recebeu a notícia de que recebeu, aliás, a túnica de José, manchada com o sangue de um animal, e Jacó chegou à conclusão que um animal haveria devorado José, haveria despedaçado José. Jacó teve José por morto e Jacó não se consolava da morte de José. E os filhos de Jacó sabiam de toda a armação e ficaram ali vendo seu pai de luto, um luto constante, um luto perpétuo, e eles sabiam do acontecido. E acontece que Judá resolve sair de casa. E não era costume naquela época os filhos saírem de casa. Hoje em dia os filhos se casam e saem de casa, ou se vão estudar fora, ou se vão trabalhar em outra cidade, eles saem de casa. Naquela época não, meus irmãos, naquela época os filhos, eles continuavam, mesmo depois de adultos, mesmo depois de casados, eles continuavam morando com seus pais. Era uma forma de proteção do clã. Vários filhos ali, junto com seus pais, morando ao redor dos seus pais, protegendo. Essa era uma característica daqueles tempos. E Judá não tinha muitos motivos para continuar morando com seu pai também. Por quê? Porque Judá talvez tivesse remorso no seu coração de tudo aquilo que estava acontecendo. Você se lembra que ele foi o responsável, ele que deu a ideia para os seus irmãos de vender José como escravo. E na cabeça de Judá, provavelmente eles nunca mais veriam José. Provavelmente nunca mais seu pai Jacó veria José. Então talvez houvesse remorso na mente de Judá. Outro ponto é que Judá era filho de Lia, a esposa desprezada de Jacó. Jacó, ele amava os filhos de Raquel, a esposa amada. Jacó amava José e, conforme nós vamos ver daqui a alguns domingos, ele amava também Benjamim, filho de Raquel. Então os filhos de Lia, eles não eram amados pelo pai. Então pense comigo, um filho que tinha remorso no seu coração, que tinha mágoa no seu coração, um filho que não era amado pelo seu pai, ele pega e não tem motivo para ficar em casa, para ficar perto da sua família. E o texto diz que ele vai embora e ele vai se hospedar na casa de um adulamita chamado Hira. Versículo 2, ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. Judá então se casa. Ele se casa com uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela, diz que ela era filha de um cananeu. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram um povo idólatra, como os demais povos daquela época, povos que adoravam falsos deuses, e havia a instrução de Deus para que o seu povo não se misturasse com os outros povos. Houve um cuidado especial de Abraão para que Isaque não se casasse com uma das mulheres de Canaã. E aí você se lembra que Abraão, ele enviou um servo até Padã Arã, para o meio da sua família, e de lá da sua família trouxesse uma esposa para Isaque, que foi Rebeca. Depois que Rebeca e Isaque já se casaram, tiveram filhos, você se lembra que o filho mais velho, Esaú, se casou com uma mulher de Canaã, e isso trouxe tristeza para o coração de Isaque e Rebeca. E você se lembra também que
Isaac e Rebeca mandaram que Jacó fosse para Padã-Arã se casar com uma das primas, com uma das moças da família da aliança, para que ele não se casasse com uma das moças de Canaã. E você se lembra também que Diná, Diná, uma das filhas de Jacó, ela foi até Siquém, uma cidade de Canaã, para ver como que as moças de Canaã viviam. Então Canaã não era um lugar bom, Canaã não era um lugar que tinham moças boas, era um povo idólatra, um povo que ia afastar Judá da adoração ao Senhor. Isso, meus irmãos, fez muito mal para Judá e fez muito mal para os seus filhos que iriam nascer. Nós temos estudado, meus irmãos, o livro de Gênesis várias e várias vezes, tem nos mostrado da importância do casamento ser contraído no Senhor. Crente casando-se com crente. E quando acontece um casamento em que um crente se casa com um descrente, aquilo traz graves consequências. Mesmo que depois, no futuro, a parte descrente se converta, esse não é o padrão do Senhor. O Senhor, Ele nos ensina na sua palavra por várias e várias vezes, por vários e vários textos, que o seu povo não deve se casar com aqueles que não são do seu povo. Luz e trevas não se misturam. Aqueles que são luz não podem se casar com aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão vivos, que foram regenerados, que nasceram de novo, não podem se casar com aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Por que isso? Porque o casamento, meus irmãos, é quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne. E o casamento, além de ser um relacionamento físico, é um relacionamento sentimental, emocional, é também um relacionamento espiritual. Porque ali, aquela nova família, ela vai adorar ao Senhor. E se uma das partes não adora ao Senhor, ali tem problemas espirituais. E é o que vai acontecer com a casa de Judá. No versículo 3 diz que Judá, ele teve um filho, a mulher dele concebeu e deu um filho, e o pai lhe chamou E esse nome em hebraico, ao contrário, é a palavra ré. E a palavra ré em hebraico significa perverso, mal. Judá deu o nome para o seu filho de mal. Veja, um homem criado ali na lei do Senhor, na palavra de Deus pelo seu pai. Seu pai conhecia Deus, seu pai, no caso Jacó, o levou a adorar a Deus em Betel, mas Judá se desviou. Judá a ponto de colocar o nome do seu filho, que ao contrário significava mal. Versículo 4, tornou a conceber, deu à luz um filho e a mãe deu o nome de Onã. Quem dava o nome para os filhos naquela época, meus irmãos, era o pai. Veja que a mãe, ela toma para si a responsabilidade, desprezando a autoridade do seu marido, e ela coloca o nome no filho. Eles têm um terceiro filho, versículo 5, e colocam o nome de Selá. Os filhos crescem, versículo 6, Judá tomou esposa para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Veja que Judá ele não teve a mesma preocupação que os seus antepassados. Ele mesmo caiu no mesmo erro. Ele se casou com uma cananita e para o seu filho mais velho ele deu uma cananita como esposa. Ele não se preocupava com quem ia se casar com seus filhos. Podia ser qualquer uma. E ele pegou uma lá e deu para o seu filho. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos ter em mente. Você que é pai, você que é mãe, você tem seus filhos pequenos, os seus filhos adolescentes. Eu não sei se você já pensou nisso. Quem vai se casar com seus filhos? Com quem ele quiser, com quem ela quiser, o problema é dele, desde que se amem, desde que se deem bem. Só que, meus irmãos, não é esse o padrão bíblico. Um pai crente, uma mãe crente devem, desde a infância dos seus filhos, orar
pelo seu futuro casamento. Diariamente eu oro para que Deus dê a cada uma das minhas filhas, no tempo certo, na hora certa, um marido crente, servo do Senhor. E que dê a elas, se assim for da vontade de Deus, filhos crentes. Você não é avô ainda, você não é avó ainda, mas você deve orar a Deus pedindo, Senhor, que as minhas próximas gerações continuem nos caminhos do Senhor. Porque o que a gente vê muitas vezes, meus irmãos, é que a geração presente, ela está na igreja, ela está andando na palavra de Deus, mas as gerações que vêm depois se desviam. As gerações que vêm depois, elas apostatam a fé. Por isso que você, desde já, tem que orar pelos seus filhos, pelo seu genro que nem apareceu ainda, pela sua nora que nem apareceu ainda, pelos seus netos que nem nasceram ainda. Orar para que Deus os conduza, para que Deus dê à sua filha, ao seu filho, um bom casamento, um casamento no Senhor. Acontece, meus irmãos, versículo 7, que o aqui, o filho de Judá, ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A primeira vez na Bíblia que a gente vê a Bíblia dizendo que Deus matou alguém. Deus fez alguém morrer. Meus irmãos, isso acontece, isso aparece algumas vezes na Bíblia. Algumas pessoas, por causa dos seus pecados, foram mortas por Deus. O primeiro que aparece na Bíblia é o filho de Judá, chamado Mas você vai ver isso não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Você se lembra que Ananias e Safiras foram mortos por Deus porque eles mentiram ao Espírito Santo com relação à oferta que eles estavam entregando. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, você se lembra que naquela igreja, vários membros da igreja de Corinto haviam morrido porque eles estavam participando da ceia de maneira indigna, de maneira indevida. Então Deus até hoje, se Ele quiser, Ele pode tirar a vida de algumas pessoas por causa dos seus próprios pecados, como Ele fez com esse sujeito chamado Versículo 8, disse Judá a Onã, o filho do meio, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a seu irmão. O que acontece? Existia uma lei naquela época, naqueles povos orientais, que quando um homem casado morria e não deixava filhos, ele morria sem filhos, o irmão seguinte daquele homem tinha que se casar com a sua cunhada, ter filhos com a sua cunhada, e os filhos que nascessem daquela união seriam herdeiros, não dele, mas do marido morto, do irmão morto. O que Onã fez? Versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. O que Onã estava fazendo então? Então ele se relacionava sexualmente com a sua cunhada, não era adultério aquilo não era adultério, aquilo era lei, era previsto na lei. Só que ele não engravidava a sua, que era cunhada, que agora havia se tornado sua esposa. Ele não engravidava Tamar. Por que ele não fazia isso? Qual a razão dele não fazer isso? Porque se ele engravidasse Tamar, o filho que ela teria não seria o filho dele mesmo. Seria considerado o filho do irmão morto. E esse filho ia receber a herança. Você se lembra que o filho mais velho recebia o dobro da herança? A gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou sobre Esaú e Jacó. O filho mais velho recebia o dobro da herança. E Onã falou assim, eu vou perder a minha parte? Eu vou receber menos herança? Esse menino vai nascer e vai receber o dobro da herança e eu vou receber menos? Não quero dividir minha herança com ninguém, não. O que ele fazia então? Ele se aproveitava, ele tinha lá o seu momento de prazer com Tamar, não engravidava ela e continuava sendo o filho que ia herdar mais, porque agora ele era o mais velho vivo. Então ele teria maior parte da herança, tinha uma mulher para satisfazer os seus prazeres e estava tudo bem.
Só que no versículo 10 diz que isso que ele fazia também era mal perante o Senhor, que também o fez morrer. Também o fez morrer. Segundo caso, você percebe, meus irmãos, que em nenhuma das duas mortes Judá se entristece. Judá tem um momento de luto. Se um filho, eu acredito, meus irmãos, que uma das piores dores, ou talvez a pior dor que uma pessoa possa ter nessa vida, é a perda de um filho. Judá perdeu 2 e ele não chorou. Não, a Bíblia não fala nada sobre luto. Ao contrário do seu pai, que nós vimos no domingo passado, lembram-se que deduziu que José havia sido devorado por um animal e ficou inconsolável. Judá ele era muito prático. Isso havia acontecido com Judá, o seu coração havia endurecido porque ele estava tão acostumado com as práticas dos cananeus. Vejam, ele se casou com alguém que era de um povo idólatra, o povo de Canaã. Ele não mais adorava a Deus junto com a sua família, junto com o seu pai. Ele se desviou completamente do ambiente de adoração ao Senhor e ele achava aquilo muito normal. As coisas que aconteciam ao seu redor eram muito normal. É isso que acontece quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. Ela é absorvida pelo mundo e ela acha tudo que o mundo faz muito normal. Foi o que aconteceu com Judá. Ele era muito prático, achava tudo aquilo muito normal. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir na casa de seu pai. Outro ponto aqui que Judá estava começando a se parecer com as pessoas do mundo, com as pessoas de Canaã. Judá havia se tornado supersticioso. Falou assim, o quê? Essa mulher aí é viúva negra. Com quem ela casa, o marido morre. Casou com o primeiro morreu. Casou com o segundo morreu. Eu só sobrou um filho, eu tive 3, só sobrou um. Vai que ele se casa com ela e ele morre também. O problema é ela. O problema não são os maridos, não. O problema é ela. Olha, vai para a casa do seu pai, fica lá e ele faz uma promessa para ela. Quando Selá era o filho mais novo, quando ele crescer, ele amadurecer, ficar homem, né? Eu te dou ele como seu marido. Só que ele mentiu. Acontece que a mulher de Judá, no versículo 12, ela também morre. Dessa vez, ele lamenta a morte da sua esposa, ele é consolado e ele vai a Tímina, que era a cidade onde morava Tamar. No versículo 13 diz que falaram para Tamar, olha, o seu sogro subiu a Tímina. E o que ela fez? Ela tirou a sua roupa de viúva, ela vestiu uma outra roupa. No versículo 14 diz o seguinte, que ela se assentou na entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá era homem e não lhe fora dado por mulher. Quer dizer, Judá mentiu para ela. Que testemunho que esse homem, filho de um crente, neto de crente, bisneto de crente, havia dado para sua nora. Fez uma promessa, mas não cumpriu. Ela viu que o Selá havia crescido, havia sido prometido para ela como marido para cumprir a lei do levirato e Judá não cumpriu com a palavra. Por quê? Porque ele era supersticioso. Ele não havia entendido, meus irmãos, que era Deus punindo os seus filhos por causa dos seus pecados. Às vezes, meus irmãos, alguns pais, eles são tão protetores com os seus filhos que eles não conseguem ver erros dos seus filhos. O meu filho? Não, meu filho é o melhor filho do mundo. Meu filho nunca está errado. Quantos professores nos dias atuais já não tiveram que lidar com isso, né? Antigamente, se um pai, uma mãe era chamado na escola e o professor falasse, olha, seu filho não está se comportando. Chegava em casa, o pai, a mãe disciplinava seu filho. Hoje em dia, se um pai e a mãe é chamado numa escola e ouve que o seu filho não está se comportando, o pai e a mãe vai brigar com o professor, vai brigar com a professora, porque o meu filho é o melhor filho do mundo. Era o que estava acontecendo com Judá.
Judá não estava enxergando que o problema não era Tamar. O problema eram os seus filhos pecadores, que Deus estava castigando com a morte por causa dos pecados. E por isso criou superstição na cabeça de Judá. E ele não cumpriu com a sua palavra. Só que Judá, meus irmãos, ele vai pagar o preço por causa disso. No versículo 16, nós vemos que Tamar ela está disfarçada, ela colocou um véu para se disfarçar, e ele pensou que ela era uma prostituta, e ele falou: vem, deita-te comigo. A que ponto? Um homem de uma família que servia ao Senhor se desviou a tal ponto que começou a se relacionar com que queria se relacionar com uma mulher que na cabeça dele era uma prostituta. Ele não, veja o versículo 16. Ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ele não sabia. E ela fala: o que você vai me dar? O que você vai me dar como pagamento? Versículo 17, ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão, o cajado que seguras. Ele, porém, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Judá ele fez um negócio com Tamar sem saber que era Tamar. Ela estava disfarçada. Ele não reconheceu que era ela. E ele falou: eu quero me deitar com você. E ela falou: o que você me dá em troca? Aí ele falou: eu mando um cabrito. Ela falou assim: tá, mas quem garante? O que você me dá de penhor? O que você me dá de garantia? E ele disse o seguinte: eu te dou o meu selo, o meu cordão e o meu cajado. Irmãos, o que acontece? O selo era uma roda pequena, como se fosse um cilindro, que tinha umas marcações ali, que quando passava num barro mole, numa cera mole, aquilo ficava uma marca. Era uma identificação do dono daquele selo. No cajado, às vezes havia alguma inscrição que mostrava quem era o dono daquele cajado. Então, todo mundo olhar o cajado saberia que era o cajado de Judá, o selo de Judá, o cordão que era de Judá. Era como se Judá tivesse entregado para ela como garantia o seu RG e o seu CPF. Ele chegou numa prostituta: eu quero uma noite com você, quero me deitar com você, só que eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: tá, o que você me dá como garantia até você me dar o pagamento, você me dar o cabrito? Eu vou deixar meu RG e meu CPF com você. É isso que ele fez, e você vai ver que foi exatamente isso que ele fez. Eles tiveram a sua relação, ela concebeu, ou seja, ela engravidou. Versículo 19, ela tirou aquelas roupas, ela voltou a se vestir como viúva. No versículo 20 até o versículo 21, Judá entrega para o amigo dele, o adulamita, o tal do Hira, o cabrito. Veja, ele não cumpriu com a palavra com a sua nora. Você vai casar com o meu filho mais novo. Mas com a prostituta, que ele não sabia que era a mesma pessoa, ele cumpriu a palavra. Ele mandou o cabrito. E quando o amigo de Judá chegou lá, não encontrou nenhuma prostituta. Os homens da cidade falaram assim: aqui não tem prostituta nenhuma. Vejam, meus irmãos, uma coisa. Existem algumas pessoas, olha a que ponto que Judá chegou. Existem algumas pessoas que honram seus compromissos com estranhos. São fiéis a estranhos. São bons profissionais, pagam suas contas em dia, são pessoas benquistas no meio da sociedade, mas com a sua família não cumprem os seus deveres. São maus maridos, más esposas, maus pais, mães ruins, filhos ruins. É aquela pessoa que é uma coisa fora de casa e outra coisa dentro de casa. Fora de casa todo mundo pensa: olha que pessoa honrada. Dentro de casa que você vai ver como é que a pessoa é de verdade. Era o caso de Judá. Com a sua própria nora, com a sua família, ele não cumpria com a palavra. Com os outros ele cumpria. Com a prostituta ele cumpriu com a palavra. E ele não sabia que era Tamar. Mas com a sua nora ele não cumpriu com a palavra.
Acontece que, versículo 24, passados 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Aqui você vê a hipocrisia de Judá. Judá foi lá, se relacionou com a prostituta, tá tudo bem. Afinal de contas, ele é homem, né? O homem tem que extravasar. Ele estava ainda de luto pela sua esposa morta, então ele tinha que ter aquele momento, né, para ele poder, né, se tranquilizar. Aí ele fica sabendo que a nora está grávida. E a nora estava, apesar dela ser viúva, você podia pensar, ela é viúva, né? Então ela é desimpedida. Não, mas havia a promessa do casamento que ele não havia cumprido. E na lei, uma mulher adúltera deveria ser queimada. Não era a lei de Moisés ainda. Na lei de Moisés, a mulher e o homem deveriam ser apedrejados. Aqui foi antes de Moisés. Então ela deveria ser queimada. E pegam, de fato, versículo 25, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado. Foram pegar Tamar, porque eles levavam para fora da cidade e lá eles queimavam viva a adúltera, mesmo grávida. Imagina como que era o negócio. Pegaram Tamar e ela falou assim: tá bom, mas estou aqui com o RG e o CPF do pai da criança. Esse aqui é o pai da criança, tá? Estou com o cajado, o selo, o cordão. Manda dizer para o meu sogro, aí ele vai saber quem é o pai da minha criança, do meu filho. Imagina a cara de Judá quando viu aquilo. A resposta de Judá, aí que é a parte mais importante desse texto. Versículo 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Aqui, se você tiver com uma caneta aí, se você quiser anotar na sua Bíblia, essa primeira parte da frase, essa frase aqui que ele disse, mais justa é ela do que eu, no hebraico, na língua hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento, o que Judá disse foi o seguinte: ela é justa, eu não. É que a tradução aqui não ficou tão boa, mas no original foi isso que Judá disse. Ela é justa, eu não. Aqui você começa a ver o começo da transformação de Judá. O começo da conversão de Judá começa aqui. A primeira coisa que um doente precisa fazer é reconhecer que ele está doente. Às vezes tem uma pessoa na sua família doente e você fala para essa pessoa: olha, você precisa ir no médico. Você precisa se tratar, você precisa procurar ajuda. E a pessoa: não, eu estou bem. A primeira coisa que um doente precisa fazer é reconhecer que ele está doente. A primeira coisa que um pecador precisa fazer é reconhecer os seus pecados. Enquanto a pessoa pensa que está tudo bem com a vida dela, que ela está vivendo bem, que ela está tranquila, que ela está em paz com Deus, que ela não faz nada de errado, que ela é uma boa pessoa, que ela paga as suas contas, que ela cumpre os seus deveres, não faço mal para ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado. De vez em quando eu faço uma coisinha aqui e ali, mas quem nunca errou, atire a primeira pedra. É o que muitas pessoas dizem. Não, eu não sou mau. Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma boa pessoa. Vai em velório, né? Velório todo mundo é bom, né? Olha como era uma boa pessoa, era um bom pai, era um bom marido. Parece que todo mundo vira santo depois que morre, né? E quando está vivo, ninguém se acha pecador. De vez em quando eu erro, né? Mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Judá se achava uma boa pessoa, até ele perceber
que aquela nora dele, cananita, era melhor do que ele. Ele falou, ela é justa, eu não. E aí, ela vai ter gêmeos. E nasce 2 filhos gêmeos, né? Pérez e Zerá. Agora pega a sua Bíblia e vai lá em Mateus capítulo 1. Mateus 1, versículo 1 até o versículo 3. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Esse homem e essa mulher estão na genealogia de Jesus. Jesus tinha o sangue desse homem e dessa mulher. Impressionante, não? É interessante que as poucas mulheres que estão nessa genealogia não foram mulheres boas. Uma que enganou o seu sogro, cananita, pecadora, que foi Tamar. Outra prostituta, também cananita, versículo 5, Raabe. No mesmo versículo 5, uma moabita, também de um povo idólatra, chamada Ruth. Mas é interessante o seguinte, as 3 mulheres, assim como Judá, eram pessoas muito, mas muito ruins, que faziam muita coisa errada, muito desobedientes. Mas o Senhor alcançou essas pessoas com a sua graça. Ele transformou a vida dessas pessoas. Jesus, meus irmãos, ele veio a esse mundo para morrer por pessoas assim, por pessoas ruins, por pessoas pecadoras. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele morreu por você e Ele te salvou. Não é porque você e eu também nascemos numa família evangélica, cristã, presbiteriana, que nós somos melhores. Judá, como eu disse, era filho, neto e bisneto de crente. Seu pai o levava ao altar a Betel para adorar. Seu pai levava ele para a igreja para adorar. Mas ele fez tudo errado. Casou-se errado, seus filhos se desviaram, se prostituiu. Mas o Senhor alcançou ele com a graça e ele se arrependeu de seus pecados. E mais tarde, quando a gente chegar no capítulo 49, você vai ver a promessa de Deus para Judá, que de Judá sairiam os reis de Israel. De Judá saiu, da família de Judá saiu Davi. E da família de Judá veio Jesus. Irmãos, Apocalipse vai nos dizer, lá no capítulo 21, versículo 12, que nas portas da Nova Jerusalém, quando você for para o céu, para o novo céu e nova terra, a cidade, a Nova Jerusalém, terão portas, e nas portas estarão escritos os 12 nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12. Na porta do céu está o nome de Judá, um homem que fez todas essas coisas erradas que você viu. E no livro da vida está o seu nome, está o meu nome, o nome daqueles por quem Cristo morreu. E você merece? Você merece? Eu mereço? A gente não merece. Você não merece para o céu e eu também não. E se porventura houver alguém aqui
que tem ouvido essas mensagens, está ouvindo aqui hoje novamente, e você possa pensar, não, de fato eu não mereço mesmo, mas não tem jeito para mim, eu sou tão ruim, já fiz tanta coisa errada, meu passado é tão podre que, olha, não tem salvação para mim. Bom, você já deu um passo, você reconheceu que você é ruim, que você é pecador. O segundo passo é a fé. É você crer no Senhor Jesus Cristo. É você crer que Ele salva pecadores, que Ele tira pecadores da morte, que Ele pega pessoas podres como Judá, como Tamar, como Jacó e como tantos outros, como eu, como você, como tantos outros. E naquela cruz Ele pagou toda a nossa dívida, morreu por cada um dos nossos pecados e nos dá a salvação. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para a glória dele. Amém.